Nessa aula, nosso objetivo é trabalhar com projeção ortogonal, que é uma aplicação de produto escalar, produto vetorial e produto misto, para reduzir o cálculo da altura de um paralelepípedo e de um tetraedro. Então, nós já começamos aqui no quadro com um paralelepípedo. E um tetraedro. O cálculo da altura é a altura sempre relativa a alguma base, então eu vou considerar nos dois casos a base definida por dois vetores, U e V. Estou optando por trabalhar simultaneamente com paralelepípedo e com tetraedro, porque a dedução é exatamente a mesma e a fórmula final exatamente a mesma, assim como aconteceu com o paralelogramo e o triângulo. Então, nesse paralelepípedo, estou considerando a altura relativa a essa base, e nesse tetraedro, a altura relativa a essa base. No caso do paralelepípedo, como que eu calculo a altura relativa à base definida pelos vetores U e V? Essa altura nada mais é que a distância entre essa face, no caso a base, e a face do topo, que são duas faces paralelas, que é equivalente ao cálculo da distância entre esse vértice e a base definida pelos vetores U e V. Então, tenho essa medida representando a minha altura. No caso do tetraedro, de maneira equivalente, a altura é a distância entre esse vértice e a base definida por U e por V. Então, primeiramente, o que eu vou fazer é associar essa altura ao módulo de um vetor. Para isso, relembrando o produto vetorial. Quando eu calculo o vetorial V, a resposta é um vetor ortogonal aos vetores U e V. Então, posso representar nessa figura, estou me preocupando basicamente com a direção desse sentido. O meu desenho não está focando em módulo desse vetor. E aqui também me preocupando com a direção do vetor U vetorial V, que é um vetor ortogonal tanto aos vetores U quanto ao vetor V. O que eu quero fazer agora é, já tenho um vetor U, um vetor V, construir um terceiro vetor W, tanto no tetraedro quanto no paralelepípedo, e calcular a projeção do vetor W na direção de U vetorial V. Por isso que ao esboçar esse vetor em preto, eu estou preocupando basicamente com a direção, não foquei no cálculo do módulo nem no sentido. Qual a importância dessa projeção? Quando eu projeto o vetor W na direção do vetor U vetorial V,
eu encontro esse vetor e o módulo desse vetor coincide com a altura do paralelepípedo. Nesse caso, a mesma coisa, ao projetar o vetor W na direção do vetor U vetorial V, eu encontro um vetor e o módulo desse vetor coincide com a altura. Então, a importância desse vetor, a projeção de W na direção de U vetorial V, aqui a projeção ortogonal, é que o módulo desse vetor coincide com a altura, no caso, a altura relativa à base definida pelos vetores U e V. Uma vez que eu mudo a altura em relação a uma base, obviamente muda a expressão que eu tenho nessa projeção. Agora o que eu quero fazer é calcular essa projeção. A projeção do vetor W na direção do vetor U vetorial V. Então, relembrando o cálculo da projeção, eu tenho um quociente de W escalar U vetorial V dividido por U vetorial V escalar U vetorial V, esse número multiplicado pelo vetor U vetorial V. A partir daqui, essa expressão, observe que é o produto misto entre o vetor W, o vetor U e o vetor V. Por propriedade de produto escalar, U vetorial V escalar U vetorial V é o mesmo que módulo de U vetorial V ao quadrado, esse número multiplicando o vetor U vetorial V. Então, aqui eu tenho uma fórmula para a projeção do vetor W na direção de U vetorial V. Para o cálculo da altura, eu preciso o quê? Do módulo do vetor que eu acabei de encontrar. Então, agora calculando o módulo desse vetor. A altura é o módulo de W escalar U vetorial V dividido pelo módulo de U vetorial V ao quadrado, que multiplica o vetor U vetorial V. Por propriedade de módulo de um vetor multiplicando um escalar, eu tenho o módulo do escalar, que é módulo de W escalar U vetorial V, dividido pelo módulo de U vetorial V ao quadrado, que multiplica o módulo do vetor, que é módulo de U vetorial V. Observe que eu tenho o módulo de U vetorial V ao quadrado e aqui eu tenho o módulo de U vetorial V. Eu posso simplificar essa expressão e resulta em módulo de W escalar U
vetorial V dividido pelo módulo do vetor U vetorial V. E, a partir dessa expressão, segue a fórmula para o cálculo da altura, tanto de um paralelepípedo quanto de um tetraedro, que é o módulo do produto misto entre W, U e V, dividido pelo módulo do vetor U vetorial V. Lembrando que essa fórmula ela é a altura relativa à base definida pelos vetores U e V. No numerador, não importa a ordem em que apareçam os vetores W, U e V, uma vez que no produto misto, ao trocar a ordem dos vetores, eu tenho eventualmente uma troca de sinal. Mas como eu tenho aqui um módulo, essa ordem não é importante. Então, aplicando resultados de projeção ortogonal, cálculo de um produto vetorial e de um produto misto, nós deduzimos a fórmula para a altura tanto de um paralelepípedo quanto de um tetraedro.